Questão 19. Resolução. Um copo está sobre a mesa, com a boca voltada para cima. Um explosivo, no estado sólido, preenche completamente o copo. Estando todo o sistema a 300 Kelvin, o copo e o explosivo são aquecidos. Nesse processo, o explosivo passa ao estado líquido, transbordando para fora do copo, que é o que eu representei aqui nessa imagem. Ele estava cheio no copo, ou seja, com o volume dele igual ao volume interior do copo. No que expandiu, o copo expande, mas o explosivo expande mais, de modo que ele transborda e cai sobre a mesa. Sabendo que a temperatura final do sistema é 400 Kelvin, determine a temperatura de fusão do explosivo. Já eu explico isso aí melhor. O volume transbordado é de 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse volume aqui que transbordou é de 10 a menos 6 metros cúbicos. Coeficiente de dilatação volumétrica do explosivo no estado líquido, 10 a menos 4 por Kelvin. Coeficiente de dilatação volumétrica do material do copo, 4 vezes 10 a menos 5 por Kelvin. Volume inicial do interior do copo e, consequentemente, também do explosivo, desculpe, 10 a menos 3 metro cúbico. A massa do explosivo é 1,6 kg e ele faz uma observação. O coeficiente de dilatação volumétrica do explosivo no estado sólido é muito menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do copo. Espera aí. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica do explosivo sólido, é muito menor que o do copo. Ou seja, quando o copo expandir e o explosivo estiver ainda sólido, a expansão do explosivo é praticamente desprezível. Ele está dizendo que ela é muito menor, entendeu? Então a gente vai ignorar. Qual a importância disso para a questão? Chego já nela. Vamos primeiro ver quanto expandiu esse copo aqui. Variação do volume do copo é volume inicial, gama do copo, variação de temperatura. Então a variação vai ser volume inicial 10 a menos 3 metro cúbico. O gama dele 4 vezes 10 a menos 5 e a temperatura variou 100, certo? Isso aqui vai resultar, eu já fiz antes para nos poupar tempo, 4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Isso aqui é o que o copo vai variar, tá certo? Nesse aquecimento aqui, o copo expande e ele expande isso aqui, 4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Agora vamos ver o explosivo, que é o material que estava dentro do copo. Vou fazer aqui. A variação do volume do explosivo vai ser volume inicial, que é 10 a menos 3, pois ele estava totalmente ocupando o copo. Ele estava ocupando o copo em sua totalidade. Então o volume dele inicial é igual ao volume inicial do copo. O gama dele sólido não interessa. Por quê? Porque não aumenta quase nada. Então a gente já vai fazer aqui quando ele já tiver passado pela fusão, quando ele já tiver mudado de fase. Aqui vai ser o coeficiente líquido já, que é 10 a menos 4. A temperatura, a gente não vai saber. Opa, como é que não vai saber se foi 100 que aqueceu? Sim, foi 100 que aqueceu do início do aquecimento. Só que no início ele estava sólido. Em algum momento aqui, pode ser no 301, no 302, no 303, em algum momento aqui, o explosivo derreteu. No que o explosivo derreteu, ele vai começar a expandir, porque antes a expansão dele é desprezível. Então a gente não sabe exatamente qual é a temperatura, porque a gente não sabe quando ele derreteu. E é isso que a questão quer saber. Quer saber em que momento ele derreteu, para que você saiba, desse momento para frente, quanto faltava para chegar no 400, entendeu? Certo, duas incógnitas, e aí, como é que a gente vai fazer? Bem, a gente sabe a variação do volume dele. Como é que a gente sabe? O copo expandiu isso aqui, e ele continua preenchendo o copo. Então, ele vai ter expandido 4 vezes 10 a menos 6, mas não só isso, porque ele não está ocupando só o copo, senão seria igual ao copo.
ele também derramou. Então vai ser 4 vezes 10 a menos 6 mais 10 a menos 6, que é o que derramou. Ou seja, ele vai ter variado no total 5 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai ser igual a 10 a menos 7, ΔT, vai ficar tudo no menos 7, 50 vezes 10 a menos 7, igual a 10 a menos 7 vezes ΔT, 10 a menos 7, 10 a menos 7. ΔT é 50. Ou seja, para o explosivo ter expandido o suficiente para continuar preenchendo o copo e ter derramado 10 a menos 6, ele tem que, no estado líquido, ter sido esquentado por 50 graus Kelvin. Graus Kelvin não, né? 50 Kelvin. Ou seja, se no final ele chega no 400 e ele precisa de 50, ele derreteu, ou seja, ele mudou de fase no 350 Kelvin, que passando para Celsius vai ser 77. 77 graus Celsius, é isso que ele pergunta, letra D. Qualquer dúvida, Telegram.